Bem, primeiro domingo de julho, nosso tema vai para algo fundamental nas nossas vidas, que é oração. E hoje vamos falar sobre avivamento pessoal pela oração. Eu não quero mais dar aula sobre oração, ensinar sobre oração. Nós já sabemos muita coisa. E nós temos que sermos tocados, despertos, né, para essa verdade tão importante na vida de alguém que anda com o Senhor. Nosso relacionamento com Deus é pela oração. Tudo é pela oração. E eu quero trazer aqui uma biografia, eu vou tentar ser o mais rápida possível. Vocês podem ter a mensagem, ela é longa, e você vai ter muito mais lá quando você acessar. E eu vou falar sobre John Hyde. Essa é uma introdução da mensagem, tá? Eu quero trazer a biografia de John Hyde, um homem que passou muito tempo de joelhos em oração. Ele foi chamado o apóstolo da oração. E é um material que eu tirei do site Teologia. John Nelson Hyde, nasceu no Illinois, Estados Unidos, e viveu de 1865 a 1912. Era filho de um pastor também, presbiteriano, que orava para que Deus levantasse mais missionários para a obra, em obediência ali ao que o próprio Senhor Jesus disse, que está registrado em Mateus 9, 37, 38. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. John Hyde, ele não se levantava até sentir que os céus haviam se movido a favor da sua intercessão. Suas orações tocaram o trono de Deus, que enviou respostas a favor de pessoas, cidades e nação. Então, imagine o poder da oração que tinha John Hyde, né? John Hyde foi chamado de apóstolo da oração. Ele dedicou-se à oração e à missão transcultural, ou seja, evangelismo em outra nação. Ele literalmente sacrificou sua vida física, seu conforto e até mesmo a sua própria vida em favor de algo que muitos de nós hoje subestimamos, que é a intercessão. John Hyde, por meio da oração, ele levou multidões a Cristo e abriu portas para o avivamento em terras distantes. Ele nasceu em novembro de 1865 e viveu uma vida que pode ser comparada com os grandes heróis da fé. Ele lutava em oração muitas vezes, permanecendo por horas diante de Deus, até obter a resposta. Ele não saía dos joelhos enquanto ele não percebesse que o Senhor tinha dito sim para ele. Viveu momentos profundos e solitários com o Senhor. Era como se ele vivesse em dois mundos. Na terra, ele vivia na Índia,
e espiritualmente ele vivia no céu. Então, na Índia e no céu. Hyde tinha uma intensa fome espiritual, que parecia ter engolido seu apetite físico. Olha o que acontece com esses servos de Deus. Essa devoção era visível a todos ao seu redor. Hyde vivia tão próximo de Deus que sua presença irradiava algo sobrenatural. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, comigo já aconteceu. Quando um servo, uma serva de Deus, passa no corredor e você está sentado, você é impactado. Não sei se já aconteceu, comigo já aconteceu. A esposa de Osborne, quando veio pelo corredor da igreja, eu estava de cabeça baixa, olhos fechados, orando. Eu tive um impacto quando ela passou por mim. Isso acontece. Hyde demonstrou que a maior arma de um cristão não são as suas atividades, mas sim seu tempo em oração. Não é tanto que você faz, mas o tanto que você orou antes de fazer. Confronta a gente, né, irmãos? Eu fui muito confrontada. Hyde cria no poder incomparável da intercessão e a sua vida demonstrava isso. Hyde seguia fielmente a afirmação aramaica do Salmo 91:1. Havia feito de Deus sua morada permanente e por isso vivia em constante contato com a onipotência divina. É o nível que a pessoa passa a viver, né? Suas intercessões não eram apenas orações. Mas batalhas espirituais. Batalha espiritual. Mais batalha do que petição. Que marcaram histórias ao seu redor. Os efeitos da vida de oração de John Hyde se estenderam muito além do que ele podia ver. Muitos dos avivamentos na Índia podem ser diretamente ligados à sua dedicação e oração. E olha aqui, pregadores e missionários que foram ao encontro de John Hyde foram marcados para sempre. Veja a importância de você estar perto de uma pessoa que tem esse nível espiritual. Um deles, John Hubert Chapman, ele nasceu em 1859 em Indiana, Estados Unidos, e morreu em 1918, e é o que perdeu 3 esposas, tá? Renomado evangelista, afirmou que um período de oração com Hyde foi o momento que mais impactou sua vida espiritual. Ele disse: devo mais ao intercessor Hyde do que a qualquer outra pessoa, pois entendi o que é realmente uma vida consagrada. E Chapman, em 1904, ele escolheu a cidade de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, e dividiu a cidade em 9 distritos e 9 locais de culto, com 9 evangelistas, no mesmo tempo, ao mesmo tempo, e ele obteve um resultado extraordinário. Uma estratégia que ele recebeu, né, de Deus.
E ele usou essa estratégia muitas vezes. Ele chegou a dividir em 450 lugares, com 450 cultos ao mesmo tempo, e a colheita foi grande. Ação, né? A influência de Hyde não se limitava somente às palavras ou ensinamentos diretos. Assim como na igreja primitiva, a sombra de Pedro curava. E a presença de Hyde, Jesus em Hyde, impactava as pessoas ao seu redor. E essas pessoas eram renovadas e tomavam compromisso com o Senhor de uma forma mais intensa. Ele nos lembra que a oração não é uma atividade secundária, mas sim um trabalho árduo e essencial. Edward McIntyre Bounds, ele escreveu, é um escritor de biografias, e ele citou o tema da oração, destacando que, por exemplo, títulos como o poder da oração, busca pela oração, nos mostra quão pequenos nós somos diante da grandiosidade dessa tarefa. Hyde personificava a verdade de que a oração é o ar que o cristão respira. Ela pode ser desgastante e exigente, mas também é a fonte mais doce de comunhão com Deus. É a intimidade, né? Hyde viveu o lema do Salmo 77, 13a. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Em outras versões, você pode ler, é no santuário. Essa vida de oração foi moldada desde cedo, porque o seu pai era homem de visão. E ele se esforçava e orava para que missionários se levantassem e fossem ao vasto campo, né, para evangelizar. E o que aconteceu num desses cultos, o próprio John Hyde tem uma experiência profunda com Deus, percebe o chamado de Deus e se dispõe a ir aonde o Senhor o enviasse. E se tornou um tremendo guerreiro de oração. John Hyde tinha a capacidade de alcançar sucesso acadêmico, ele podia chegar a PhD, MD, essas coisas todas em teologia, mas não, ele escolheu ir ao campo para evangelizar, e ainda numa terra hostil, como era a Índia na época. O que impulsionava esse guerreiro de oração era seu profundo amor a Cristo. O que ama, agrada ao ser que ama, né? E aí ele resolveu realmente partir para a Índia para alcançar os indianos para Cristo. E ele tinha um tremendo amor pelos perdidos. Ele tinha compaixão pelos perdidos, e isso o moveu, né, a fazer o que fez, ok? Não importando o sacrifício. Há muitas coisas sobre ele, eu não quero falar tudo, porque eu quero falar um pouco mais sobre o avivamento, mas na mensagem você tem a história toda, é impressionante. Ele amava as pessoas, e principalmente amava as pessoas sem salvação. Se, por exemplo, lá um indiano roubou as roupas dele, e ele encontra a pessoa usando aquelas roupas que eram dele, ele perdoava, ele não confrontava, porque ele não queria perder a oportunidade de evangelizar aquela pessoa. Os teólogos, né, mandaram um espia para vigiar o Hyde,
para ver se pegava ele em algum erro. Depois de 4 dias, o espia voltou e disse: olha, ele realmente é um homem de Deus. Ele, de fato, se parece com Jesus. Não encontrou nada. Então, eu quero destacar aqui, por que ele é chamado apóstolo de oração? Não só porque ele orava muito, mas ele orou por 30 dias e noites pela Índia. E houve um avivamento lá na Índia. Então, isso é tremendo de se ver, né? Um dos seus textos favoritos dizia, lá está em João 4,35, na nova tradução da linguagem de hoje: olhem e vejam bem os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. E em Mateus 9, 37, 38, que já dissemos, e Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Ele levou isso a sério. Outra coisa que eu quero destacar: busca pela santificação diária. Amor e santificação, aí oração te leva à ação. Ele buscava estar vivendo em santidade pessoal todo o tempo, né? Um coração alinhado com Deus, alinhado com a palavra de Deus, e assim ele realmente foi usado por Deus. Morreu em Illinois, aí voltou para os Estados Unidos, e foi realizado culto do seu velório, né? E antes do seu sepultamento, na mesma igreja onde o pai pregava, e ele foi chamado para missões. Na mesma igreja, ali foi feito o culto, né, do seu velório. E um dos colegas prestou uma homenagem a ele, dizendo: ele realmente deu a sua vida pela Índia. Então, histórias como essas, biografias como essas, nos inspiram, gente. Nós precisamos ter o hábito de olhar para essas vidas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tem que olhar para trás, porque aqui, nesse tempo, está difícil achar alguém. Está difícil. Então, vamos para trás, vamos para o passado, porque vai nos inspirar muito mais e vai nos ajudar, ok? Agora, eu quero trazer para vocês uma palavrinha resumida do Tozer, em relação ao avivamento pessoal. Aiden Wilson Tozer. Ele viveu de 1897 até 1963. Era pastor, escritor e conferencista. O que me chamou a atenção, mas me pegou assim, olha, de um jeito que eu estou ainda impactada, porque eu nunca tinha ouvido isso. Tive que ir para trás para aprender. Olha que interessante. E acho que vai te impactar também. Tozer diz que o avivamento pode ocorrer no nível pessoal, no nível da igreja local e no nível da comunidade, da cidade, né, da nação, do estado. Mas que nunca começa pela massa, pelo coletivo. É sempre pelo individual.
E quando uma pessoa, um indivíduo, é avivado, porque ele está orando muito, buscando muito, se santificando muito, cumprindo a lei do amor a Deus e ao próximo, e principalmente aos perdidos, esse avivamento vem sobre aquela pessoa. E quando a pessoa é cheia, se a igreja onde ela está for fria, morna, o pastor for contra, essa pessoa é expulsa da igreja. A igreja não é contagiada, não é influenciada. Não acontece nada com a igreja, só com aquela pessoa. E aí eu me lembrei, quando eu recebi o conhecimento sobre o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o pastor da igreja que nasceu na nossa casa, na clínica, um batista tradicional, se opôs. Eu fui taxada de louca, que eu precisava de tratamento psicológico. E fomos expulsos. Doeu? Doeu, claro que doeu. Aquelas pessoas não receberam nada do que nós recebemos, porque nós fomos batizados no Espírito Santo. Deus pôs outra pessoa no nosso caminho, João Carlos Marques, entendeu? Aí nossa caminhada com o Senhor foi totalmente diferente. Enfim, acontece. Quando você busca um avivamento pessoal, você é criticado, debochado, caluniado e expulso, rejeitado. Porque é difícil uma brasa acesa no meio, né, de brasas apagadas. Ela não aguenta ficar ali, ela vai procurar um lugar que tenha brasas acesas. Foi um tempo maravilhoso que nós vivemos. E tudo para ganhar almas para o Senhor, não é, Péricles? Sempre ganhar almas para o Senhor. Foi o que nós fizemos a nossa vida inteira. 4 igrejas nasceram na nossa casa. E continuamos, apesar da idade, servindo ao Senhor. Não tem aposentadoria. É até que o Senhor nos chame de volta para casa. E é assim mesmo. Então, o que é importante fixar hoje é que busque você pessoalmente. Não olhe no seu entorno. Não se perca, não se distraia olhando à sua volta. Se à sua volta tem gente fria, morna, religiosa, indiferente, deixe-os para lá. Avivamento é pessoal. É pessoal. Ninguém pode te impedir de ser cheio do Espírito Santo. Ninguém, nem esposa, nem cônjuge, nem marido, nem filhos, ninguém. Graças a Deus. Quem busca, acha. Vai encontrar-se com o Senhor, mas sem busca, não vai achar nunca. Não vai haver. Continua religioso. Entende? É pessoal. Isso abriu assim, vocês sabem por quê? Porque eu tinha a mania, porque agora eu vou tirar, de orar sempre, nós, abençoa-nos, na hora da adoração. Eu falei, quer saber? Sou eu e Deus.
E se o outro não quer, por que eu estou pedindo para ele também? Ele não quer. Agora não, agora é no singular. Senhor, me enche. Senhor, eu quero. Abre os meus olhos, meus olhos. Tá bom? Faça isso. Porque enquanto a gente fica pedindo para o coletivo, nunca virá pelo coletivo, virá pelo individual. Estamos só perdendo tempo. Entendeu? Vá você. Busque você. E encontre você. O que não quer, paciência, ó, fica para lá. Está ouvindo? A palavra não entra. Não deixe o Espírito convencer. Problema seu, não é meu, não. Eu quero Deus. Eu tenho fome de Deus. Eu sou sensível à presença de Deus. Eu derramo lágrimas do começo ao fim. É o meu jeito de adorar. É o meu jeito é esse, tá? Tem que ter uma caixa de lenço mesmo por perto. Mas agora não, eu e Deus, eu e Deus. Mesmo no coletivo, eu e Deus. Entenderam? Porque aí eu peço por nós, mas o resto, pessoas não querem, ele não vem nem para mim. Eu perco. Vocês estão entendendo? Essa foi a maior revelação que eu recebi na mensagem do Tozer. E, no final, ele dá alguns conselhos que eu acho muito importante para nós. Como você recebe o avivamento? Algumas cláusulas. O frio, o dedo fica duro. Como receber o avivamento? Primeiro, seja firme e determinado em sua busca pelo avivamento. Não retroceda diante de críticas, deboches e oposição. Vai ter, porque o diabo vai se levantar contra você. Não vai ser assim fácil, não. O diabo não se importa com um crente morno, porque esse será vomitado pela boca de Deus. Mas ele não quer que você seja avivado. Isso ele não quer. 2, coloque seu coração em Jesus Cristo e vá até Ele onde quer que isso o leve. Você tem que vir para o Senhor totalmente desarmado. O que Ele pedir, você vai fazer. Amém? Né? Não diga amém se você não vai fazer, tá? Terceiro, exponha a sua vida a Jesus Cristo em oração. Não mantenha pecados ocultos para Deus, que nem dá mesmo, né? Ele sabe de tudo. Mas pecou, vá a Deus em arrependimento, peça perdão, receba o perdão dele e se disponha a viver em santidade. E faça alguns votos. Aqui eu quero chamar sua atenção. Por exemplo, faça o voto de que as coisas materiais nunca vão possuir você. Você pode ter o carro, mas o carro não te possui. Você tem a casa, mas a casa não te possui. Tá? O emprego, mas ele não te possui. Todas as coisas materiais não podem te possuir. Você vai usar aquelas coisas para suprir suas necessidades e para fazer a obra de Deus. Ok? Um coração voluntário e disponível para o Senhor. Não acumule coisas inúteis. Essa ganância por comprar, ter. Tenha o que é o suficiente para você viver, entendeu? Porque isso acaba nos arrastando para o materialismo, né?
Outra coisa, nunca se defenda. Fizeram algo contra você, não se defenda. Porque isso vai te machucar. Isso vai te ferir. E vai impedir que você seja avivado. Então, entrega para Deus. Deixa Deus cuidar da situação. Ok? Outro voto. Nunca difamar um outro irmão na fé. Principalmente. E depois as outras pessoas, mesmo sem Cristo. Não difame ninguém. Cuidado com a fofoca. Cuidado com a maledicência. Deus abomina isso, irmãos. Parem de falar mal uns dos outros. Pare de criticar. Pare de jogar um contra o outro. Isso é inadmissível no nosso meio. Depois quer ser cheio do Espírito, depois quer que o Espírito Santo te use, não vai te usar. Não vai. Você tem que se dispor a viver uma vida santa. Entende? O Espírito não pode encher uma pessoa que promove divisão, que joga um contra o outro, que critica um, humilha o outro. Não façam isso. Por amor a vocês mesmos. Porque suas orações não serão respondidas. Faça o voto de amar a Deus e ao próximo. Esse aqui a gente tem falado, né, o tempo inteiro. Então, amor a Deus, Deus em primeiro lugar, e o próximo, como você ama a você mesmo. Faça o voto de nunca buscar glória para você. Toda glória é para Deus. Toda glória é para Deus. Se você canta, é para a glória de Deus. Se você toca, é para a glória de Deus. Se você prega, é para a glória de Deus. Se você faz supervisão, é para a glória de Deus. Se você está lá na livraria, é para a glória de Deus. Está lá com as crianças, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Não importa se nós vamos viver 100 anos, se o Senhor vai nos chamar antes, o que importa é nós estarmos prontos, né, para partir, porque a nossa vida aqui foi realmente derramada aos pés do nosso Salvador. Amém? Isso é o mais importante de tudo, ok? Você poderia ficar em pé? Então, lembre-se, busca por avivamento. É pessoal. Receber o avivamento é pessoal. Tem coisas na vida que são totalmente no nível individual. Nascimento, toda pessoa nasce individualmente, não nasce coletivamente. Morrer, todo indivíduo morre individualmente, ninguém morre no coletivo. Mesmo num acidente de avião, se 250 pessoas morreram no mesmo momento, simultaneamente, mas cada uma se apresentou do outro lado, sozinha. Tá? Vamos orar. Senhor, Tu disseste que devemos remir o tempo, pois os dias são maus. O tempo está passando, Senhor, velozmente, e não sabemos quanto tempo temos pela frente. O Senhor quer que sejamos avivados novamente e que cumpramos o grande mandamento e a grande comissão. Ó Deus, desperta-nos a buscar com intensidade o avivamento pessoal, cada um fazendo a sua parte e contagiando os que estiverem por perto dele.
como uma brasa acendendo a próxima brasa, até que toda esta igreja local seja incendiada, reavivada para a tua glória. Amém. Queridos, é importante que você tome a sua decisão, diante do que, resumidamente, eu coloquei para vocês. Você precisa buscar ao Senhor, dizer sim para Deus, se separar para Ele, isoladamente, individualmente, sozinho, fazendo a sua parte, trancado com o Senhor, deixando de lado as coisas que precisam ser deixadas de lado. Faça um autoexame, eu tenho feito isso. Que coisas estão atrapalhando a minha intimidade com o Senhor? Eu fiz até uma análise de quantas horas por dia eu tenho que cuidar da casa, quantas horas por dia eu gasto com isso, eu gasto com aquilo, e quanto sobra para o Senhor. Entendeu? Queridos, não é oraçãozinha de minutinhos que vai trazer o avivamento para você. Não vai, não, tá? Tem que gastar mais tempo com o Senhor. E deixando de lado essas coisas que você pode tirar da sua agenda, em total separação para o Senhor, custe o que custar, irmãos. Vai ter preço? Vai sim. Você vai ser perseguido pelo diabo, pelos demônios. Vai sim, não vou esconder isso de você, não. Porque você será um perigo para o diabo. Entendeu? Você vai afrontar o inimigo com a sua vida. Tudo começa com você dando o passo em direção ao Senhor. Quebrantado, rendido, em consagração total. Deus jamais despreza um coração contrito, né? Quebrantado diante dele. Venha e receba o seu toque de poder. Humilhe-se diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você pode sim ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser avivado para dar glórias a Deus. Sempre a Deus. Que você possa dizer que eu diminua e Ele cresça. Amém? É tudo o que nós queremos. Tome sua decisão. Busque o Senhor nessa semana. Dê mais tempo a Ele. Dê mais tempo na oração. Orando com a palavra, orando a própria palavra. Sobre você. Sobre você. Porque enquanto você não for cheio, não for avivado, você não vai influenciar ninguém. Não vai tocar ninguém. Milagres não vão acontecer. Estão entendendo, irmãos? Por isso que a gente fica aqui, ai, Senhor, esperando que caia do céu. Não, não é assim. O primeiro Pentecoste foi. Mas até mesmo os outros avivamentos veio do céu, porque avivamento vem do céu mesmo. Mas não sem a nossa busca, não sem o nosso clamor. Separe-se com Deus, tome mais tempo com o Senhor. E aí você vai ver o que vai acontecer. Você quer mudança na sua vida? Você quer mudança na sua casa? Você quer que ímpios sejam salvos? Depende de você. Amém? Que o Senhor te dê a graça, nesta semana, de ser despertado para orar, para se render a Deus, ouvir a voz do Espírito Santo e ir para onde o Senhor te mandar. Não estou falando que você vai fazer missão transcultural,
Mas onde Ele mandar, qual pessoa Ele quer que você fale, com quem Ele quer que você toque, ok? Amém? Glória a Deus. Uma boa semana para vocês.